Esta semana, no Colapso, de 15 a 21 de outubro de 2024, de um projeto para reduzir a temperatura da Terra usando balões. Calculamos que um conjunto de 2 milhões de balões, cada um com cerca de 100 metros de diâmetro, reduziria as temperaturas do sudoeste dos Estados Unidos em algo entre 1 e 2 graus Celsius. 16 de outubro. A humanidade desequilibrou o ciclo global da água pela primeira vez na história da humanidade, alimentando um crescente desastre hídrico que causará estrago nas economias, na produção de alimentos e em vidas. 17 de outubro. Os recifes de coral atravessaram um ponto crítico de 1,5 graus Celsius de aquecimento global, em que até 90% dos corais seriam perdidos. Nordeste brasileiro registra forte mortalidade de corais. 18 de outubro. Os incêndios florestais nas florestas boreais do Canadá produziram mais emissão de carbono do que a queima de combustíveis fósseis em todos os países, exceto nos 3 maiores poluidores: China, Índia e Estados Unidos. 19 de outubro, essa tragédia aqui é nossa. O maior sistema fluvial do mundo, o Amazonas, que sustenta cerca de 30 milhões de pessoas em 8 países, está secando, com consequências gravíssimas para todo o território brasileiro, para a América do Sul de modo geral. Ainda no dia 19 de outubro, a extensão global do gelo marinho está mais de 350 mil quilômetros quadrados abaixo do recorde mínimo anterior e mais de 900 mil quilômetros quadrados abaixo do recorde mínimo anterior a 2023. 20 de outubro de 2024, uma mudança nos cinturões de chuva tropicais causou uma redução na absorção de dióxido de carbono no oceano, grande aumento adicional do nível do mar e uma reviravolta nos ecossistemas marinhos e na pesca. Ações de empresas de energia verde caíram substancialmente nos últimos tempos. As pessoas não estão investindo numa transição verde no mercado financeiro. 2024 registrou um recorde de 159 dias com a temperatura média da superfície global superior a 15,5 graus Celsius, ou seja, o planeta nunca esteve tão quente como agora no ano de 2024. Esse foi o resumo da semana produzido pelo professor Elliot Jacobson, que eu trago semanalmente aqui também para o nosso canal. Hidrogênio verde, outra falsa solução. Artigo de Alberto Acosta, publicado dia 17 de outubro de 2024 no Correio da Cidadania. Quando o meu amigo Gabriel Brito, que é editor do Correio da Cidadania, compartilhou comigo esse artigo, eu já gostei do título e achei que seria um daqueles artigos que eu ia concordar com tudo simplesmente, apenas comentando uma ou outra coisa, né? Afinal, o hidrogênio verde é uma falsa solução. Mas depois que eu li o artigo em voz alta, para poder comentar aqui com vocês em vídeo, eu vi que a questão é muito mais complexa do que eu imaginava. Pisei no cachorro. Eu, aqui na minha ignorância, não sabia quem era Alberto Acosta, né? Ele foi ministro das Minas de Energia do Equador e mais do que isso, ele foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Equador em 2008. Então, ele não é simplesmente um intelectual ou um ativista, ele é, acima de tudo, um político. Gabriel ainda acrescentou para mim que a Constituição do Equador, da qual
Alberto é o grande articulador, é a primeira da história a reconhecer os direitos da natureza. E ele tem um livro sobre isso, e que ele trabalha em parceria com Henrique Vialli, que é argentino, e que eles chamam de ecologismo de terceira geração. Outro nome importante dessa vertente é Eduardo Gudinas, uruguaio e colunista também do Correio da Cidadania. E então, apesar do texto dele ser sobre a falsa solução do hidrogênio verde, eu achei o texto bastante excessivamente otimista quanto às perspectivas de futuro para a humanidade e para a América do Sul. E agora, sabendo que ele é um político, e aliás um político de certa idade já, ele já está na casa dos 70 anos, os equívocos, né, que eu vi no artigo explicam-se mais facilmente. Eliane Brum escreveu um texto recentemente falando sobre a dificuldade que os políticos têm para falar sobre o colapso climático, o colapso da civilização, porque é muito difícil para um político falar sobre um futuro pior. Ter tudo e querer ainda mais. Preservar o próprio bem-estar às custas de negá-lo a outros. Este é o lema das sociedades desenvolvidas, embora tentem disfarçar no âmbito público. Stefan Lesenik, sociólogo alemão. Então a referência que ele faz é a esse sociólogo que enxerga com toda a razão a ganância dos países ricos que resistem a dividir o seu bem-estar com os países mais pobres, né? E esse é o foco do texto, né? Do texto que a gente vai analisar, né? A injustiça da diferença de riqueza e condições entre o norte e o sul global, muito mais do que o colapso geral que nos aguarda. Esse comentário não é para dizer que o colapso invalida essa discussão entre norte e sul. A discussão segue valendo, porque o colapso vai começar por nós, né? A gente vai colapsar antes, mas essa terminologia de bem-estar que é obsoleta, né? O bem-estar não vai existir de forma alguma, o mal-estar vai ser generalizado e o nosso ativismo tem que ser para diminuir ou adiar ao máximo esse mal-estar. Sim, e diminuir o sofrimento do sul em relação ao norte, né? Se vamos colapsar, que pelo menos a gente perdure mais e sofra menos. Inspirados na lenda de Prometeu, os humanos não param de buscar como controlar o fogo, que foi um presente dos deuses. Imitando o deus grego, repetidas vezes, os humanos tentamos entrar na oficina de Hefesto e Atena, no Monte Olimpo, para roubar o fogo e controlar a energia, agora com o sonho de torná-la limpa e até mesmo inesgotável. A mensagem é clara e atraente. O hidrogênio, o elemento químico mais abundante na natureza, pode ser usado como combustível. Ele tem várias vantagens em relação aos de origem fóssil e até mesmo à energia das baterias de lítio. É mais potente, é mais respeitoso com a natureza do que os combustíveis convencionais. Pois é, não necessariamente, né? A gente vê aí a fala de um ex-ministro de Minas e Energia, né? Apesar dele reconhecer os problemas da mineração, não tem nada de... O hidrogênio verde pode ser tão desrespeitoso quanto. E eu falo aqui da beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte, que está seco, né? Não está produzindo energia. Então a costa, ele até não inclui as hidrelétricas entre aquelas fontes de energia para produzir o hidrogênio verde. Mas tem gente que inclui.
Tem gente que inclui. E essa é que é a minha crítica principal a Carlos Nobre, porque Carlos Nobre fala em hidrogênio verde e bota as hidrelétricas dentro do rol de fonte de energia para a produção de hidrogênio verde. O único resíduo que produz é o vapor d'água e é mais eficaz que a eletricidade. Um veículo a hidrogênio recarrega em 5 minutos, dizem especialistas. O hidrogênio é obtido em diferentes processos, com impactos distintos, e cada um deles tem uma cor atribuída. O hidrogênio rosa é produto da energia nuclear. O azul é produto da industrialização do gás com captura de carbono. E o verde é o resultado da eletrólise, um processo que separa o hidrogênio da água usando energia elétrica gerada pelo vento ou pela radiação solar. Ou pelas hidrelétricas também. Isso também está na definição de hidrogênio verde, né? Então todo mundo fala da solar e da eólica porque aparentemente elas são mais benevolentes. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre energia, né? Ela questionando, mas vem cá, Rodolfo, o Carlos Nobre falou mesmo em construir novas hidrelétricas? Não, ele não fala explicitamente. Mas de onde que vem essa energia para produzir hidrogênio verde que Carlos Nobre comenta? De onde vem a energia para a eletrificação da nossa frota de automóveis? Você está vendo alguma discussão sobre substituição de energia hidrelétrica por solar e eólica em grande escala no Brasil? Uma escala necessária para que ela suplante a energia hidrelétrica? Eu não estou vendo, isso não está sendo falado. Mas está vendo gente falar em construir novas hidrelétricas na Amazônia? Sim, sim. Sim, o complexo hidrelétrico do Tapajós vem sendo discutido a todo momento. O hidrogênio verde, livre de emissões de gases de efeito estufa, é atualmente a nova estrela da economia verde a nível global. É, supostamente livre, né? Na prática não é, né? Como ele vai detalhar ainda no artigo. O hidrogênio verde aparece agora, segundo a propaganda que o promove como o combustível do futuro. Ele vai nos ajudar a resolver os problemas derivados da carbonização da atmosfera. Eu vou falar para vocês qual que é o combustível do futuro. É isso aqui, ó. Ó, restos de uma civilização passada, ó. É resto de tábua. É isso aqui que a gente vai estar queimando depois do colapso da civilização. Um ou outro lixo que a gente encontrar para cozinhar, alguma porcaria que a gente encontra para comer. Um rato, sei lá, seja lá o que for. Nesse contexto, está sendo feita uma campanha poderosa, tanto no norte quanto no sul global, para que as sociedades adotem entusiasticamente essa proposta. Como alerta o Pacto Ecossocial Intercultural do Sul, composto por um grupo de referências e organizações ambientais e sociais de toda a América Latina, o hidrogênio verde é uma falsa solução. Tanto é assim que começaram a surgir as falhas dessa propaganda promissora. Na Argentina, por exemplo, um projeto de grande envergadura, que seria conduzido pela empresa australiana Fortescue, em Rio Negro, parece ter caído em desgraça. Apesar do governo provincial ter cedido uma grande área de terras públicas e adaptado, e muito, a legislação em favor da multinacional e em detrimento dos direitos das comunidades da província. Perguntamos-nos por que, se aparentemente tem tantos benefícios, existem elementos que não se encaixam no discurso que o promove. Como ponto de partida, reconheçamos que o hidrogênio verde foi pensado para atender às demandas energéticas das sociedades que afirmam se afastar da carbonização da atmosfera, sem utilizar combustíveis fósseis, mas que não propõem uma mudança estrutural. Aí surge o problema. Para obter o hidrogênio verde são necessárias atividades extrativas e produtivas de grande escala. São várias fases. É preciso dessalinizar a água. Há um processo de eletrólise que consome energia. É necessário armazenar o hidrogênio verde e transportá-lo. Isso será feito em regiões do sul global, na América Latina, no Chile, na Argentina, na África do Sul e na Namíbia. Em todos esses locais, há projetos gigantescos para atender a demanda de energia dos países do norte global, que ao utilizarem esses recursos energéticos, sustentarão o bem-estar desses países, sacrificando o de outros, sejam eles humanos ou a natureza. Então vocês veem que
O texto é bom, porque pede o repensar da organização social, o repensar da divisão norte-sul, mas ele ainda acredita numa transição energética justa possível. Isso gerará problemas muito sérios em nossas terras. Vai aumentar o estresse ecológico em regiões historicamente afetadas pelo extrativismo mineral, petrolífero e outros, e afetará regiões ainda não prejudicadas. Aparentemente, é simples a obtenção do hidrogênio, porque se utiliza de um recurso abundante, supostamente interminável: a água. Sobretudo da água do mar, embora também haja projetos com água doce, em regiões afetadas pelo estresse hídrico. A água do mar precisa ser dessalinizada para remover os sais que afetam a geração do hidrogênio verde. Em seguida, ocorre o processo de eletrólise da água para obter o hidrogênio. Isso é feito em grande escala. Todo esse processo exige grande quantidade de energia. Sim, aí que tá. Aí que o bicho pega, né? O que se pretende utilizar são energias eólica e solar, que por sua vez têm graves impactos ambientais pela demanda de madeira para a paz dos rotores que utilizam o vento, ou pelas vastas extensões necessárias para instalar os moinhos de ventos ou as fazendas de painéis solares. E aqui no Brasil, o plano é seguir com a construção de hidrelétricas na Amazônia, tá? Se você acha que não é, então pergunta explicitamente. Pergunta para o Carlos Nobre, né? Pergunta para o Paulo Artacho, né? Mas vem cá, essa energia para o hidrogênio verde vem de onde? Né? Exatamente. E não quero que ele enumere, solar, não, quanto por cento vem de cada fonte. Claramente, a gente precisa saber. Assim como os minerais empregados em ambos os casos. Em seguida, há um problema sério. É preciso armazenar esse hidrogênio e transportá-lo. Para isso, são necessárias infraestruturas gigantes e muito caras. Portos para carregar o hidrogênio, portos para recebê-lo, e com enormes custos de transportes, pois há uma perda significativa de combustível. Aceitamos. É indispensável carbonizar a atmosfera. Tá, aí eu li errado. Ele escreveu descarbonizar a atmosfera. Mas uma transição para energias limpas não pode se tornar uma desculpa para continuar reproduzindo as relações de subordinação de nossos países às economias do norte global. Pois é, aí é que está a síntese do problema, né? Então ele fala em energia limpa, ele fala em transição. O problema é a subordinação do sul ao norte. É claro que isso é um problema, mas não é o problema. O problema é que não há energia limpa. E no caso do Brasil, quando a gente fala em transição energética baseada em hidrelétricas, aí é que a energia é muito, muito, muito suja, porque exige a construção de hidrelétricas, mais hidrelétricas aqui na Bacia do Xingu, na Bacia do Tapajós, e é por isso que a gente precisa atacar essa ideia de transição energética baseada em hidrelétricas com todas as forças, porque ela vai ser a gota d'água da destruição da floresta amazônica. Por mais que ele não esteja falando do caso brasileiro especificamente. Ok, aqui cabe outro comentário importante. Aí você vai falar, pô, Rodolfo, você está atacando a transição energética, cara? Você não está vendo aí o mundo colapsando por causa da quantidade de gás carbônico? Sim. Ninguém fala em conter, em diminuir o consumo de energia, conter o consumo geral, conter a expansão do consumo de energia, reduzir, a palavra-chave é reduzir, para adiar, reduzir o consumo para adiar o colapso, o mais que pudermos. É claro que essas são palavras que você nunca vai ver na boca de um político, né? Quem é que vai pedir que você consuma menos, dizendo que mesmo assim vai colapsar e que o máximo que você vai fazer é tentar adiar o colapso? Não dá para o político falar isso.
Com essa transição energética corporativa, abre-se a porta para um enorme colonialismo verde. Nossos países continuarão sendo territórios de sacrifício, verdadeiros acampamentos onde se extraem os recursos para sustentar o bem-estar de uns poucos grupos da população mundial, principalmente do norte global. Mas não nos esqueçamos que também, em nossos países, as elites dominantes vivem dentro do que se conhece como modo de vida imperial, que é propagado como inalcançável para outros habitantes. Outra falsa promessa da modernidade capitalista. Sim, mas infelizmente um futuro bom e justo e confortável para todos também é uma falsa promessa do sonho socialista. E é importante a gente reconhecer o colapso climático e o colapso da civilização para que a gente se planeje para isso, né? Outro dia eu estava lendo Jones Manuel, sonhando com um trem-bala do Brasil socialista pós-revolução. Não vai rolar, não vai rolar. O máximo que a gente vai poder ter é alguma produção agrícola, familiar, com reforma agrária. É mais por aí do que para trem-bala. A transição energética corporativa pretende substituir os combustíveis fósseis por outras fontes energéticas, sem afetar as estruturas de produção e consumo do capitalismo global. No final, estamos vendo que essa transição energética corporativa não está resolvendo nem mesmo o problema de diminuir o consumo de combustíveis fósseis, que continua a aumentar. A oferta energética também aumenta com outras fontes de energia para sustentar uma demanda promovida pela acumulação e pela ganância do capital. A saída dessa encruzilhada exige uma estratégia integral, social, econômica, cultural e especialmente política. Pois é, não me entendam mal, eu tenho o maior respeito pelo discurso desse senhor, né, um velho socialista, mas eu só acho que não dá para falar em saída dessa encruzilhada, não tem saída, né? O futuro é o colapso e é importante que a gente reconheça isso para que a gente se prepare para isso. Que incorpore uma transição energética justa e popular. Precisamos de agendas com medidas de curto, médio e longo prazo. Oh, meu Deus. Agenda de longo prazo é caçar rato e cozinhar o rato com o lixo que você vai encontrar aí nos escombros da civilização que colapsou. Mas, acima de tudo, precisamos de um horizonte diferente do atual. Temos que avançar na perspectiva de um pluriverso, em um mundo e para um mundo onde caibamos muitos mundos, como dizem os zapatistas. Um mundo de vida digna para os seres humanos e os seres não humanos. Esse é o ponto de partida. Como caminhar para isso no âmbito energético? Avançando na revisão dos padrões de produção e consumo de energia, assim como dos sistemas de transporte, transmissão e distribuição. É preciso reduzir o consumo de combustíveis fósseis, deixando enterrados os hidrocarbonetos como petróleo, carvão e gás, que tanto contribuem para o desgaste das condições de vida da população mundial e aceleram o colapso ecológico. Maravilha! Por mais pessimista que eu seja, eu não posso deixar de aplaudir quando ele fala em deixar o petróleo enterrado, nem que seja para adiar ao máximo o colapso inevitável. Precisamos incorporar outros valores e outras visões. Precisamos de outra economia para outra civilização. Assim, de forma concreta, temos que nos libertar da religião do crescimento econômico permanente para construir outro tipo de sociedade. Isso será alcançado com esquemas baseados na justiça social e na justiça ecológica, sempre radicalizando a democracia. Não se trata apenas de garantir a intangibilidade da natureza, pois isso seria uma espécie de exercício de jardinagem. Recuperando as... Opa, aí eu discordo. Tem áreas que devem permanecer intocadas, como por exemplo toda aquela região cortada pela BR-319. Aquilo ali tem que ser transformado num imenso santuário ecológico. Relações de harmonia e equilíbrio com a natureza. Simultaneamente, temos de construir sociedades justas e livres, que se baseiam tanto nos direitos humanos quanto nos direitos da natureza. Artigo publicado na revista Amauta Vocero, dos socialistas.
Mariateguistas, número 24, de setembro de 2024, em Lima, Peru. Foi escrito a partir de uma entrevista feita com o autor do canal Abierto da Argentina, publicado em 20 de setembro desse ano. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.